Oi gente, eu sou o Anthony, líder da Bad Turtles da turma 302. O nosso vídeo vai ser relacionado às enchentes que aconteceram no ano passado. A gente vai entrevistar algumas pessoas e mostrar como que foi a realidade de alguns alunos aqui da escola. As enchentes deixaram marcas profundas na história de muitas famílias e muitas pessoas ao redor do nosso estado. Para entender melhor como cada pessoa foi afetada, a gente vai fazer uma entrevista com 5 alunos aqui da escola e ver como cada um foi diretamente afetado e quais as diferenças de cada um. Elas vão compartilhar seus sentimentos, suas histórias e reflexões sobre como enfrentar e superar essa realidade. Oi gente, eu sou o Anthony, líder da Bad Turtles, eu estou aqui com a Bruna da turma. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com ela sobre a enchente e como foi o impacto na vida dela. A gente vai fazer 2 perguntas, 4 perguntas. Se você pudesse descrever a enchente em uma palavra, qual seria? Eu acho que afetou muita gente, acabou destruindo algumas famílias, levando outras famílias que acho que seria a palavra dele. Depois dessa pergunta, Sim, eu gostaria de ter alguns parentes que não vieram pra cá e de algumas empresas que os irmãos trabalharam já e eles disponibilizaram ajudar a gente Oi, gente, meu nome é Aldo. Qual imagem ou cena daquele dia não saiu da sua cabeça? Bom, eu acho que quando meu pai foi os cachorros de bote, eles tiveram que pegar a parede. Então eu acho que essa cena foi bem Depois da enchente, o que você aprendeu que antes não dava importância? eu acho que valorizar mais as coisas. É isso, gente. Obrigada. Oi, eu sou a Amanda, sou daqui de Bad Turtles, da 202, estou aqui com Fala da 102, da equipe dos Gaviões. e estou aqui para entrevistar eles sobre as duas enchentes. Se você pudesse escrever a enchente de uma palavra, qual seria? Terror. Você recebeu ajuda? Sim. De quem? Muitas pessoas do meu condomínio onde eu moro, muitos familiares que vieram de fora para ajudar, vieram de longe para ajudar, ajudaram com cesta básica, roupas e tudo mais. Qual imagem ou cena daquele dia nunca saiu da sua cabeça? Foi quando eu estava no meu condomínio com meus parentes, meus familiares e de noite e mandaram uma mensagem no grupo do WhatsApp do condomínio falando para todos evacuarem porque eu disse que havia estourado. E depois disso eu vi muitas pessoas saindo de suas casas naquele dia de noite, evacuaram, saíram do condomínio. Parecia uma cena, um filme de guerra, assim, um apocalipse, assim, as pessoas saindo de suas casas. Depois da enchente, o que você aprendeu que antes você não dava importância? A reciclagem, reciclar qualquer coisa, por exemplo, cuidar do meio ambiente também. Se tu vê que tem algum plástico no chão, um lixo, se tiver com algum plástico no chão, colocar no lixo, porque isso vai fazer muita importância no futuro para a humanidade. É isso, obrigada. Foi. Qual imagem ou cena Cara, como eu não fui diretamente atingido, graças a Deus eu não tenho nenhum trauma, sabe, disso, eu não fiquei com nenhum problema, mas, nenhuma memória que chegou a marcar, né? cara, eu acho que o melhor que eu posso me lembrar, tipo, era do medo lá em casa, sabe, porque a minha avó ela foi atingida, ela morava lá em Porto Alegre, então ela foi diretamente atingida, e aí a minha mãe ficou bem preocupada, sabe, então ela foi uma situação bem complicada de se lidar. Mais preocupação por parte dos outros, né? Dos Sim, familiares. sim. Depois da enchente, o que você aprendeu antes que não dava importância? Cara, eu não sei dizer sinceramente, porque basicamente a gente fez o que a gente sempre fazia, tá ligado? Que desde pequeno minha mãe sempre me ensinou a ajudar os outros, então eu só fiz isso de novo, só com maior escala, porque eu ajudei em trabalho comunitário e tal, então é isso, tipo, e acho que eu posso citar que eu aprendi que um dos maiores problemas de situação de desastre é justamente o desespero, porque quando a gente tá desesperado a gente não pensa, tá ligado? Então a gente acaba, muitas coisas que a gente acaba fazendo errado justamente por não tá conseguindo pensar direito. Sim, sim. No caso, tu só fez o que tu fazia antes, só que mais escala. É, né? Tipo, eu trabalho fiz comunitário. eu fiz o que eu faço, só que com mais gente. Sim, sim. Nada. Valeu? Eu sou da 303. Qual que é o nome do
da equipe de vocês? A gente tá jogando com a Tempos. Tempos? Vou fazer umas perguntinhas aqui sobre a enchente, tá bom? Primeira pergunta, se você pudesse descrever a enchente em uma palavra, qual palavra você usaria para descrever a enchente? Uma palavra? Cara, acho que trauma pega bem, né? Porque teve muita gente que ficou bem afetado por isso. Foi pesado, não? Foi complicado. Você recebeu alguma ajuda do governo? Cara, a minha avó ela ficou num abrigo. Ela acabou ficando num abrigo. Então, a gente recebeu esse apoio aí, governamental, comunitário também. De certa forma, tem Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, meu nome é Alan. Meu nome é Yuri. Qual imagem ou cena daquele dia nunca saiu da sua cabeça? O dia 26 de casa, a rua estava inundada, né? Estava escuro, o pessoal sempre das casas, meio desesperado. E depois da enchente, você aprendeu que antes não dava importância. Acho que o dia a dia, né? Não sair de casa, não dava importância para isso. Boa tarde, meu nome é Jonathan e vou entrevistar o Alan. Que turma? Vou dar uma pergunta. O Alan da turma 303. Primeira pergunta. Se você pudesse descrever a enchente em uma palavra, qual seria? Uma palavra que eu calma. Você recebeu ajuda? Sim, recebeu um pouco de ajuda da igreja. Obrigado. Qual a imagem ou cena daquele dia da enchente nunca saiu da cabeça de vocês? Tipo, a gente tava saindo de casa às pressas e a gente não sabia exatamente o que fazer, porque eu tive que ser meio que o suporte da minha mãe, porque eu falei, mãe, a água tá vindo e a gente tem que sair muito rápido de casa. Aí, tipo, ela travou, ficou parada assim na sala e daí eu falei, olha, senta, dá um pouco de água e eu tive que fazer tudo, tipo, pegar sacola, botar roupa, pegar documento e ela não conseguia se mexer. E ainda é um assunto muito difícil pra ela. Eu só tô delicada. Ela fala também? Tá, ela fala muito. A mesma pergunta. Mas eu vendo pra ela. Ah, é por causa que você ela parede. Depois vai. Tá, eu cortei só aqui o coisa. Parei Tá. igual, pra ti, qual a imagem ou cena daquele dia da enchente nunca saiu da sua cabeça? Acho que foi as imagens que a gente recebeu no exterior, nos vídeos, de pessoas morrendo, animais. Isso é uma coisa muito pesada para as pessoas ver a nossa casa e nossos móveis, coisas que a gente demorou para conquistar e foi muito bonito. Tá, corta o vídeo. Eu vou perguntar. E depois da enchente, o que tá aprendendo que antes que não dava importância? Eu aprendi que a gente tem que dar mais valor às coisas, né? Porque, por exemplo, perto da minha casa, assim, tinha muita gente que não gostava da sua casa, ficava falando muito sobre o ambiente, mas a gente tem que dar valor àquilo que a gente tem, né? Porque quando a gente perde tudo, não sobra nada, né? Fez as 4. E pra ti, depois da enchente, qual foi... Ah, nem eu lembro do que passou a aprender que não dava tanta importância. Eu acho que a gente tem que parar de reclamar um pouco das coisas que a gente tem e não tem e dar mais valor para as coisas que estão agora, para as coisas que a gente conquistou, para as coisas que a gente tem dentro de casa, por exemplo, um travesseiro, uma cama, uma roupinha. Eu acho que a gente tem que agradecer que a gente tem hoje, parar de reclamar que a gente vai ter um dia. Se você pudesse descrever a enchente em uma palavra, qual seria? Complicado. Porque isso afetou não só a minha família, a empresa, pessoas mais várias, né? E querendo ou não, isso é um assunto abordado e deve ser mais falado, né? Porque isso afeta muitas pessoas ainda. Também teve muitas pessoas que teve que passar também pela psicóloga, né? Devia ser um assunto muito mais tratado.
Eu acho que deveria ser a palavra tristeza, porque é um momento muito triste para todos nós. Qual a imagem ou cena daquele dia da enchente nunca saiu na cabeça de vocês? Tipo, a gente tava saindo de casa às pressas e a gente não sabia exatamente o que fazer, porque eu tive que ser meio que o suporte da minha mãe, porque eu falei, mãe, a água tá vindo, a gente tem que sair muito rápido de casa. Aí, tipo, ela travou, ficou parada assim na sala, e daí eu falei, olha, senta, dá-me um pouco de água, e eu tive que fazer tudo, tipo, pegar a sacola, botar roupa, pegar documento, e ela não conseguia se mexer. E ainda é um assunto muito difícil pra ela. Eu só cuidei de casa. Ela fala também? Tá, daí ela vai falar muito. A mesma pergunta. Mas eu vendo pra ela. Ah, é você fala se você ela parede. Depois corta. Tá, eu cortei só aqui o coisa. Parei Tá. logo, por favor. Pra ti, qual a imagem ou cena daquele dia da enchente nunca saiu da sua cabeça? Acho que foi as imagens que a gente recebia no Instagram, nos grupos de WhatsApp, de pessoas morrendo, crianças, animais. Isso tudo é uma coisa muito pesada para as pessoas ver a nossa casa e nossos móveis, coisas que a gente demorou para conquistar e muito embora. Tá, corta o vídeo. Eu vou perguntar. E depois da enchente, o que tá aprendendo que antes de não dar importância? Eu aprendi que a gente tem que dar mais valor às coisas, né? Porque, por exemplo, perto da minha casa, assim, tinha muita gente que não gostava da sua casa, ficava falando muito sobre o ambiente, mas a gente tem que dar valor àquilo que a gente tem, né? Porque quando a gente perde tudo, não sobra nada, né? Fez as 4. E pra ti, depois da enchente, qual foi... Ah, nem eu lembro o que tu passou a aprender que não dava tanta importância. Eu acho que a gente tinha que parar de reclamar das coisas que a gente tem e não tem, e dar mais valor para as coisas que estão agora, para as coisas que a gente conquistou, para as coisas que a gente tem dentro de casa, por exemplo, um travesseiro, uma cama, uma roupa de banho. Acho que a gente tem que agradecer que a gente tem, pode parar de reclamar que a gente vai ter um dia. Oi, eu sou a Ana Gabriela, aqui da 302, aqui da esquerda. E a gente está aqui para responder algumas questões de história. Eu sou o Gustavo, eu venho da 32 e assim vai responder hoje os questiones de história. Quais são os precedentes históricos da existência da nossa região? As existências aconteceram várias vezes na nossa região, e nesse caso, desde muito tempo atrás. Isso aconteceu sem calçava perda de casas, plantações e bens de pessoas. Isso acabou ficando registrado na memória das famílias até missionários. Tá. A minha questão é quais... Tá. Como as enchentes afetam a história local e regional? As enchentes já aconteceram várias vezes na nossa região e no estado, desde muitos anos atrás. Sempre que aconteciam, causavam perdas de casas, plantações e bens de pessoas. Isso acabou ficando registrado na memória das famílias e até nos jornais antigos. Ao longo do tempo, as enchentes mudaram a forma como a cidade foi organizada. Muitas pessoas tiveram que mudar de lugar para viver em áreas mais altas e mais seguras. Também fizeram o governo pensar em projetos para tentar controlar as cheias. E ensinaram a comunidade a se unir nos momentos difíceis, criando uma história de solidariedade e resistência. Muito obrigada pela atenção. Oi, meu nome é Giovana. Meu nome é Cristina. Nós somos da 10 turmas da 302. Quais são as implicações éticas das enchentes para a comunidade? As enchentes fazem a gente pensar em questão da responsabilidade e justiça. Quem mais sofre são as pessoas mais pobres que moram em áreas de risco. Isso levanta a questão ética. Será que a sociedade e o governo estão cuidando de todos de forma justa? É preciso pensar no dever de ajudar, de ter solidariedade e cuidar da natureza para evitar que isso se repita com tanta gravidade.
também nos fazem refletir sobre a nossa relação com a natureza. Muitas vezes o ser humano age como se não estivesse separado dela, mas as enchentes mostram que não. Quando desmatamos, poluímos e ocupamos lugares inadequados, a natureza reage. Essa situação nos lembra que precisamos ter mais respeito, equilíbrio e viver de forma sustentável, entendendo que fazemos parte do meio ambiente. Quais são os fatores geográficos que contribuem para as enchentes? As enchentes acontecem por vários motivos juntos. O principal é a chuva forte, que cai em grande quantidade em pouco tempo. Outro motivo é que muitas cidades ficam perto de rios e em áreas baixas, o que facilita a inundação. Além disso, o crescimento das cidades com muito asfalto e pouca vegetação faz com que a água não tenha para onde escorrer. O desmatamento também aumenta o problema, porque sem árvores o solo não consegue segurar a água. Como as enchentes afetam a geografia local e regional? Quando a enchente acontece, ela muda o espaço. Estradas, pontes, casas são destruídas e a água leva a terra embora, causando erosão. Suja rios com lixo e lama. A geografia humana ela também muda, porque as famílias precisam sair de sua casa e ir para abrigos. Muitas vezes os agricultores também perdem plantações, o que prejudica totalmente a economia local. E por isso, cuidado pela seleção!